Boa tarde. Nós estamos aqui hoje nas instalações da Rádio Renascença para entrevistar o Aurélio Moreira. A equipa de entrevistadores hoje é composta pela Filipa Murta e pelo Gonçalo Farinho, eu própria, Filipa Sutil, e as filmagens estão a cargo do meu colega Paulo Barbosa. Vou começar por lhe perguntar, vamos falar da infância e da adolescência, e por isso mesmo começo por, antes disso, perguntar o seu nome completo. Aurélio Carlos de Alpuim Pereira Moreira. E qual é o nome porque era conhecido nos cargos que já desempenhou, principalmente aqui na rádio? Aurélio Carlos Moreira, Moreira. sempre Aurélio Carlos Moreira. A sua data de nascimento? 4 de dezembro de 38. Nasceu no Porto, não é? Nasci na cidade do Porto. E qual é que é a sua escolaridade, as suas qualificações? Curso geral dos liceus e depois frequência de alguns cursos ligados à rádio e também da Alliance Française e do Instituto Britânico. Agora sim, vamos recordar e voltar atrás até à sua infância e adolescência. Começo por perguntar qual era a atividade profissional dos seus pais. O meu pai era comerciante industrial. A minha mãe, como naquela altura era normal, era doméstica. Tratava da casa, dos filhos. Éramos 4, tenho mais 3 irmãos, um deles já falecido, e portanto era a mulher dedicada ao lar. O meu pai era comerciante industrial. E onde é que passou a maior parte da sua infância? Foi também no Porto? Até aos 10 anos na cidade do Porto. Aos 10 anos vim viver para Lisboa devido à atividade comercial do meu pai. Ele tinha diversas representações, tinha também uma casa comercial no Porto, na altura muito famosa, que era uma perfumaria, a Casa Tinoco, que era do meu avô e que passou para o meu pai e para o irmão, para o meu tio. Depois o meu pai foi representante das máquinas de costura Husqvarna, uma marca muito famosa, uma marca sueca, que também tinha bicicletas, fogões, e igualmente, 2 anos antes de falecer, o meu pai faleceu com 42 anos. Não pensava que ia falecer tão cedo. E o certo é que dedicou-se à indústria e tinha uma fábrica em Vila Nova de Gaia de fogareiros de petróleo e cabeças de fogareiros. Naquela altura havia muita gente, principalmente na província, que usavam para cozinhar os fogareiros a petróleo. Chamava-se a fábrica Fama, Fábrica de Artigos de Metal. Com tanta atividade que ele tinha, chegou uma altura que viu que Lisboa era mais importante para a sua vida comercial e industrial. Viemos todos viver para Lisboa. O seu gosto pela rádio surge ainda no Porto, quando era muito novo. Quer-nos contar como é que a rádio entra na sua vida? Entra na minha vida de uma forma muito original, porque os meus irmãos, especialmente o meu irmão mais velho, 3 anos mais velho, não tinha essa apetência pela rádio. E eu gostava de ouvir as músicas. Assistia junto do receptor, ouvia com atenção como hoje se vê a televisão. Eu ouvia um programa que a emissora nacional tinha todos os sábados, dedicado aos mais jovens, de uma senhora chamada Maria Madalena Patacho, uma pessoa que escrevia magnificamente bem e também interpretava. Eu e o meu irmão colocávamos diante do receptor e ali estávamos durante 1 hora a ouvir esse programa todos os sábados. Depois, convenci o meu pai a tornar-me associado, porque as rádios na altura não viviam da publicidade. Nos anos 40, a publicidade ainda não tinha a força que tem hoje, nem parecia. Portanto, as rádios viviam de associados. Tornei-me sócio, ou antes, o meu pai é que me tornou sócio de uma rádio local, de uma rádio pertencente aos emissores do Norte Reunidos, para eu poder pedir os meus discos preferidos. E no programa semanal dos programas de discos preferidos, lá estava eu, quase sempre a marcar presença, a perguntar quais eram aquelas músicas que eram bem próprias da minha idade. O Sebastião Come Tudo, o Pirata da Perna de Pau, canções que os miúdos daquela idade podiam ouvir e que eu solicitava para esse programa. E recorda-se quantos anos é que tinha quando... 6, 7 anos. 6, 7 anos. E já pedia discos na rádio? Já pedia discos para a rádio. E tinha direito a uma dedicatória especial? Dedicatória. A locutora que estava de serviço dizia quase sempre amavelmente para o menino Aurélio que cá vai o disco da sua preferência. Eu sentia uma satisfação enorme para ouvir o meu nome e o disco preferido. Inicia a sua atividade na rádio em 1955. Fala-nos um pouco desta primeira experiência. Como é que surgiu o primeiro programa de rádio?
A rádio, praticamente e profissionalmente, comecei em 56. Em 55 foi uma experiência em teatro radiofónico. Eu tentava tudo que pudesse abrir-me as portas para a rádio, mas tinha uma dificuldade, a idade. Quem é que aceitava naquela altura? Não calculam o que era alguém trabalhar em qualquer atividade com 16 ou 17 anos. Tive até casos curiosos que mais tarde, quando eu tratava, por exemplo, de assuntos comerciais, muitos proprietários de casas comerciais diziam: você nesta altura devia estar ainda a estudar, não devia estar exatamente aqui a apresentar essas ideias, porque um jovem de 17 anos, eu julgo que fui dos primeiros com essa idade a surgir na rádio. Mas digo que em 1955 convenci a participar num teatro radiofónico de uma senhora que era muito famosa na altura, que era uma pessoa, a Alice Ogando, que era escritora e que fazia peças exatamente para serem interpretadas na rádio. E eu entrei numa peça, mas também com uma intervenção muito curta. Lembro-me que nessa peça radiofónica fez parte um jovem, na altura, com 20 e tal anos, que veio a tornar-se um nome importante na televisão e no teatro português, o Rui Luís. E também não me esqueço do título da peça, chamava-se Colar de Pérolas. Eu lá fiz o meu papel, apenas de experiência, mas não tinha seguimento, era apenas uma experiência para me matar um pouco do vício que eu começava a ter pela rádio. Em 56, sim. Em 56, em agosto de 56, é que comecei profissionalmente na rádio, no Rádio Peninsular. E começou a fazer exatamente o quê? A produção do programa, porque ainda não tinha idade para concorrer a concursos oficiais, porque na altura ser-se maior era aos 21 anos. Alguém só poderia ser maior emancipado a partir dos 18. Eu era emancipado porque o meu pai tinha falecido bastante cedo, a minha mãe emancipou o meu irmão António e eu próprio para poder gerir muito as sociedades que ele tinha. E devido a isso eu podia concorrer, mas só a partir dos 18, mas eu ainda tinha 17. Concorri a um concurso do Secretariado Nacional de Informação, apenas também para concorrer, porque se ganhasse não podia participar, digamos, com essa vitória nesse concurso. Mas descobri que os produtores dos programas podiam fazer locução dos seus próprios programas. Logo que as rádios aprovassem que eram pessoas com capacidade para se apresentarem na locução. E eu então criei um programa chamado Viagem Musical, que era uma viagem, tal como o nome indica, uma viagem musical por todo o país, em que se dedicava o programa a uma terra e se tocava as músicas próprias dessa terra, ou pelo menos da sua região. E eu fazia a locução do programa. E foi assim que estreiei a Viagem Musical, com locução minha, no dia 4 de agosto de 56. Os seus primeiros programas, Música para Jovens, na Rádio Peninsular e Passatempo para Jovens, eram destinados ao público juvenil? Que naquela altura não havia nada dedicado à gente nova. Não havia nada. Nada. Como é que explica precisamente por isso, como é que explica esta sua ligação aos temas relacionados com os jovens? Porque eu, como jovem, sentia a falta. Que não havia nada dedicado aos jovens. Mas o Passatempo para Jovens não era um programa só de música. A música era o mais importante. Pois, quais é que eram os principais assuntos aqui tratados? Porque na rádio, no aspecto musical, estreámos e divulgámos nomes conhecidos naquela altura que foram muito importantes para os jovens que tinham os 18, os 20 anos. O Elvis Presley, o Paul Anka, o Pat Boone, conjuntos que foram aparecendo, que sem dúvida nenhuma o programa apoiava e os divulgava. Mas o Passatempo para Jovens tinha um aspecto cultural, tinha uma rubrica dedicada ao teatro, em que divulgávamos o que é que o teatro apresentava naquele momento de melhor, um dedicado ao cinema, abríamos uma página à poesia, a todos que quisessem a colaborar com poemas de sua autoria. Portanto, era um programa, digamos, que abrangia diversos setores e era muito abrangente. Estamos a falar também de conteúdos que deixaram o FM e foram também para uma revista. Uma revista de Paju. Revista Paju, mas o Passatempo para Jovens, além da rádio, começou no Rádio Peninsular, depois passou para a Rádio Renascença, integrado num programa que era o Diário do Ar, um programa de segunda a sábado, das 15 às 18 horas,
E depois, eu não satisfeito, criei uma revista, a revista mensal do Passatempo para Jovens, que abrangia todos os assuntos que a rádio transmitia, e ainda não satisfeito, tinha um programa semanal, um programa ao vivo, realizado num cinema, que era o Cinema Restelo, em Lisboa, um cinema magnífico, um cinema com cerca de 1000 e tal lugares, e todos os sábados eu realizava esse programa em que lançava gente nova e também ali passavam aqueles artistas que no momento eram nomes conhecidos da rádio. E esse programa abrangeu também uma curiosidade. Uma pessoa jovem na altura que ia assistir ao programa, ele tinha na altura 15 anos, era aluno do Liceu Camões e corria para o Cinema Restelo, para o Passatempo para Jovens, para assistir ao Passatempo para Jovens. Esse senhor chama-se Júlio Isidro. O Júlio Isidro diz que foi lá beber muitas ideias ao programa e é um dos meus maiores amigos e, sem dúvida nenhuma, só mais tarde é que eu soube, quando ele, num programa muito curiosamente, disse que eu estava a dever 5 escudos, que era o preço da plateia do Cinema Restelo. Eu perguntei, mas Júlio, dentro de 5, é o dinheiro que tu me deves, que eu na altura tinha pouco dinheiro para gastar, era estudante, e foi 5 escudos que eu tive que gastar para comprar o bilhete para assistir ao Passatempo dos Jovens no Cinema Restelo. Portanto, programa de rádio, espetáculos ao vivo e a revista. Vamos só focar-nos na revista. Que conteúdos é que esta revista tinha? Os mesmos assuntos que tinha a rádio. Muita música, a divulgação dos artistas portugueses e estrangeiros, lançamento de novos valores, a tal página de poesia, uma página dedicada à música clássica, também rubricas de teatro, de cinema e um concurso cultural, um concurso que se chamava O Saber Não Ocupa Lugar, em que recordávamos todos aqueles temas, aquelas perguntas que a gente diz que são perguntas de algibeira, mas que sabe bem recordar e que muita gente vai esquecendo ao longo da vida. Uma revista, penso eu, se não estou em erro, corrija-me, que tinha também correspondentes noutros locais que lhe faziam chegar informações do que é que se ouvia noutros países. Como é que isso surgiu, esses correspondentes? Bem, temos que nos situar que estávamos no início dos anos 60. Não havia facilidades, não havia internet, não havia outros motivos, tínhamos que procurar idealizar como é que íamos ter essa colaboração. E eu descobri que havia uma revista de que era assinante, uma revista francesa dedicada à gente nova, o Salut les Copains, que trazia uma página de jovens de todo o mundo, mas principalmente da Europa, que pediam para trocar correspondência por jovens também que gostassem de música e de outros assuntos mais dedicados à juventude. Eu resolvi escrever para alguns deles, principalmente para aqueles que me interessavam mais. Os franceses, os espanhóis, os italianos, os alemães, os ingleses, dizendo que existia em Portugal um programa para a gente nova, que era o Passatempo para Jovens, e que gostava que eles colaborassem enviando notícias do seu país. E foram chegando. A primeira foi vinda da Itália. Nunca mais me esqueço, uma rapariga de Milão, dizia ela na carta que tinha 17 anos, era aluna liceal e que me ia enviar todos os meses notícias do que ia acontecendo em Itália e que, na verdade, aplaudia porque em Itália não havia nenhum programa com aquelas características. E curiosamente, logo depois enviou-me um disco de um artista dizendo: envio-lhe este disco de um jovem que está a causar muito sucesso agora aqui em Itália, Gianni Morandi, que na verdade se tornou muito famoso e eu fui o primeiro a divulgá-lo em Portugal com a sua primeira canção, devido a essa colaboração da Marina em Itália. Ao mesmo tempo foi mantendo colaborações em várias rádios, como aconteceu na Rádio Renascença. Como é que estas colaborações foram surgindo ao longo do seu percurso e para o que é era geralmente convidado? Fala aqui em concurso. O programa, sinceramente, tinha muita audição e marcou um marco, talvez por ser um programa dedicado de uma forma como nunca tinha acontecido. E iam solicitando as outras rádios que eu colaborasse na própria programação. E eu fui exatamente não deixando de colaborar, porque a rádio é a minha paixão. Eu não podia dizer que não a tudo que pudesse confirmar esta paixão pela rádio. Em 62 lançou o Paju. No ano seguinte está com a equipa do Sintonia 63, no Rádio Clube Português. Em 68 com o 80 nos emissores associados, onde esteve também em programas noturnos. Eu vou-lhe perguntar quais é que eram as principais diferenças que sentia nos conteúdos que eram produzidos para um programa que ia ser emitido à noite. A noite é muito especial. O ouvinte da noite não é igual ao ouvinte do dia.
porque o ouvinte da noite está muito atento ao que nós apresentamos, principalmente atento à palavra. Talvez por estar num ambiente mais tranquilo, dedique mais o seu tempo a escutar aquilo que vamos transmitindo. E o ouvinte da noite pode ser e pode não ser em menor quantidade, mas é mais atento. É um ouvinte muito especial. Ainda hoje posso comprovar isso com o programa que faço aqui na Rádio Sim, o Suave à Noite. Ainda falando do público da noite, dos programas da noite, não falando do 25 de Abril, mas logo depois, o Aurélio é um dos responsáveis pela programação durante 24 horas no Rádio Clube Português. Foi esse programa da noite que ligou as 24 horas. O Rádio Clube Português encerrava às 2 da manhã e reabria às 6. Naquele espaço o emissor estava ligado, mas não havia não se podia ouvir nada porque não transmitia qualquer coisa. E então o Rádio Clube Português resolveu ligar à noite para que pudesse trabalhar até 24 horas por dia. Isso foi em que ano? Criou em 1963. E foi a primeira rádio a fazer isso ou não? Foi a primeira rádio, porque a Renascença também fechava por volta da 1, 2 da manhã e só abria às 6. A noite não tinha muita importância nesse aspecto. O Rádio Clube Português ligou às 24 horas, com o slogan sempre no ar, sempre consigo, e criou esse programa da noite, Sintonia 63, que eu tive o privilégio, porque eu tive um privilégio enorme ao longo da minha vida de rádio, foi ter esse privilégio de trabalhar com gente de muito valor. E para o Sintonia 63 fui trabalhar com o Matos Maia, que já era um nome marcante na rádio em Portugal, e com um nome que estava ligado ao teatro e ao cinema português, que sem dúvida nenhuma me transmitiu também muitos conhecimentos, porque o programa tinha muita vida, muito contacto, porque a rádio é em direto. Hoje lamento que muitos dos programas sejam gravados. A rádio em direto, a pessoa sentir naquele momento o que se está a passar, é qualquer coisa de especial. Eu posso-lhe contar 2 ou 3 casos muito curiosos passados com Sintonia 63. Falávamos com os ouvintes de todo o género e os ouvintes falavam connosco das mais diversas formas. E um dia, houve um ouvinte que falou para lá a pedir um disco e disse-me: olha, eu estou aqui numa pastelaria, estamos aqui a trabalhar num bolo de noiva, que é para amanhã para um casamento. E temos aqui uns bolos que gostaríamos muito que vocês os pudessem provar, mas nós não podemos sair aqui da pastelaria. Estamos aqui em Lisboa, na Avenida de Berna, mas não podemos sair de cá. E eu e o Matos Maia dissemos: nós também não podemos sair agora aqui da emissão. Rapidamente telefonou um motorista de táxi e disse: mas qual é o problema? Dei-me a morada da pastelaria, que eu vou à pastelaria buscar os bolos e levo-aí ao Rádio Clube Português. Levou os bolos e foi logo o motivo para uma conversa extraordinária da vida dele, da vida de motorista de táxi, e assim é que nasce a rádio de uma forma original. De outra forma, acontecia muitas vezes nos telefonemas haver linhas cruzadas. A pessoa estar a aparecer, a falar, e aparecia outra pessoa na linha. E provocou-se um casamento. Porque houve um ouvinte que falou para o programa a pedir um disco e, entretanto, surgiu na linha a voz de um homem que começou a conversar com ela. Passado uns 6 meses, ela telefona-nos a dizer: olha, dá-me casamento, vamos casar. A conversa foi animada e vamos casar. E foi um produtor dos programas que foi o padrinho de casamento. E casos curiosos que eu estava aqui, olha, principalmente com muita gente nova que fugiu à vida militar nessa altura e que nos estava a escutar nos mais diversos países do mundo, mas que ouviam em onda curta o Rádio Clube Português, e que era uma emoção fortíssima de ouvir aqueles rapazes pedirem um disco de música portuguesa para matar saudades do seu país. Ora, a rádio é outra coisa à noite. Mais tarde vai para Cabo Verde. Mais tarde vou para Cabo Verde. Como é que surge esta oportunidade ao nível profissional na sua vida? Com quais desafios é que se deparou? Como é que surge Cabo Verde? Uns amigos meus, cabo-verdianos, que acabaram por ser uns amigos de infância. Os pais eram muito amigos do meu pai e da minha mãe, entretanto a mãe faleceu,
Eles estavam a estudar em Lisboa, no Colégio Valsacina, e um deles estava com 7 anos. Eram todos assim, escadinha, rapazes e raparigas. Eram 6. O mais novo com 7 anos, o mais velho na altura com 16 ou 17 anos. Quando eram as férias, ou iam para Cabo Verde, nas férias grandes, como se dizia antigamente, ou nas férias do Natal ou na Páscoa, iam para a nossa casa. Portanto, era um convívio familiar e ganhou-se essa amizade. Entretanto, eles seguiram a sua vida, foram tomar conta de uma grande empresa que o respectivo pai tinha lá em Cabo Verde e que, entretanto, tinha falecido, e disseram aqui a rádio, o Rádio Clube, precisa de alguém que venha dirigir aqui a programação e que lhe dê uma certa dinâmica. Tu queres experimentar? Lá estou eu sempre com a mania das novas iniciativas e dos novos alcances. E aceitei. Fui para Cabo Verde em 1971. O Rádio Clube de Cabo Verde hoje não é mais do que a Rádio Nacional. Trabalhava na altura uma média de 8 horas por dia. Eu estive lá há cerca de 2 anos. Quando eu saí trabalhávamos quase 24 horas por dia. Fizemos as primeiras transmissões entre ilhas, os primeiros relatos de futebol nessa altura e principalmente formou-se muita gente. Ainda hoje em Cabo Verde, na rádio e na televisão, estão 2 elementos, o Ivera Cruz e o Vasconcelos, que começaram comigo na altura com 18 ou 19 anos, hoje são senhores de 50 e tal anos e que começaram ao meu lado, e outros mais que, entretanto, foram para outros locais da comunicação social. Acho que ainda há um mais que está na parte técnica na televisão de Cabo Verde, e foi uma experiência magnífica. Enquanto eu estive lá, também estive na organização dos concursos de misses. Foi a primeira vez que se elegeu as misses de Cabo Verde, que vieram a Lisboa, ao Casino de Estoril, a Miss Cabo Verde de 72 e a de 73, e diversas iniciativas de levar artistas lá. Levei lá a Simão de Oliveira, levei lá o Paco Bandeira, sempre que podia levava artistas portugueses a atuar e a organizar festas de carnaval. Foi uma experiência também muito positiva. Mas difícil ou nem por isso? Não, para mim foram sempre as coisas fáceis, porque eu tive essa sorte de ser rodeado de gente que gostava de rádio e eram tão malucos como eu nas iniciativas. E, portanto, correu sempre tudo tão bem. Mas a sua vida em Cabo Verde não passa só pelo Rádio Clube de Cabo Verde. Passa também por uma agência de publicidade, não é? Fundada por si. Começaram todos a pedir que muitos anúncios fossem gravados por mim. Eu achei que era a altura de constituir uma agência. E com um desses rapazes da minha geração, fundei a Publicave Publicidade de Cabo Verde, Publicidade e Audiovisuais de Cabo Verde, que era para tratar da publicidade não só para a rádio de Cabo Verde, como para as rádios de São Vicente, a outra ilha, do Mindelo. Havia 2 rádios na altura, que era a Rádio Barlavento e o Rádio Clube do Mindelo. Hoje só há a Rádio Nacional e rádios locais. Hoje Cabo Verde também está cheio de rádios locais, porque os cabo-verdianos gostam muito de música. E quando regressa a Portugal, até onde é que vai? A Rádio Clube Português. A Rádio Renascença já estava com problemas políticos para a sua ocupação, e eu fui trabalhar para o Rádio Clube Português, para o FM do Rádio Clube Português, com o Paju. Lá está o Paju a acompanhar-me sempre, acabava por ser uma bengala, e para um programa que se chamava Carrossel em FM, porque havia o Carrossel em onda média, em que estava presente o João Paulo Diniz, e o Carrossel em FM, que eu tinha o programa das 3 às 6 da tarde no FM do Rádio Clube Português. E estava lá onde se deu o 25 de Abril. Que já falaremos mais à frente. Vamos só avançar um pouco no tempo. Vamos aos anos 80, onde integra novos projetos radiofónicos. Quer-nos explicar que tipo de atividades é que participou, que formatos é que alteraram a forma de fazer e de ouvir a rádio? Como é que foi a rádio nos anos 80? O primeiro programa, vamos um bocadinho antes, final dos anos 70, porque eu estive no Rádio Clube Português, entretanto o Rádio Clube Português foi nacionalizado no dia 25 de novembro. Não foi com o 25 de abril, foi com o 25 de novembro é que o Rádio Clube Português foi nacionalizado. E houve uma altura que eu não tinha nada, não tinha publicidade, Renascença não estava ocupada,
o Rádio Grupo Português nacionalizado, os emissores associados nacionalidades, só havia a emissora nacional, que não conseguia albergar toda aquela gente que trabalhava noutras rádios. Mas, entretanto, a Renascença reabriu, no dia 1 de fevereiro de 1976, e chamou-me outra vez. Lá estou eu outra vez com o Paju. Apareceu o Paju na Rádio Renascença, como programa da tarde, mas eu acho que o Paju era pouco para mim. E então propus ligar à madrugada, porque o Rádio Renascença tinha o mesmo problema, fechava às 2 e só abria às 6. E eu propus com um programa chamado Encontro na Madrugada. Era o realizador do programa e fazia 3 vezes por semana essa madrugada, ia pedindo a colegas meus para ocuparem as outras horas. Um deles foi o Rui Pego. Até o Ribeiro Cristóvão, que era um homem ligado à informação e ao desporto, ia lá uma perninha e fazia uma das madrugadas desse programa da Rádio Renascença. Isto em 1979. Depois veio uma fase na Rádio Renascença que a Renascença separou o FM da onda média e criou a Rádio Renascença FM, antes do RFM, depois é que surgiu o RFM. E então criou um programa que continuasse a estar presente na onda média e para separar do FM. E convidaram-me a mim e eu fiz um programa que era da 1 às 3 da tarde, chamado Todos à Uma. Estamos todos à 1 hora, da 1 às 3, no onda média da Rádio Renascença. Que era um programa que, apesar de ser onda média, tinha uma seleção musical muito especial. Eu traçava uma linha de um determinado artista, português ou estrangeiro, e não deixava passar a linha para baixo. Mas o Aurélio estava a dizer, apesar de serem em onda média, tinha uma linha musical especial. Porquê? Os programas em onda média tinham uma linha de música. Eu não sei se estaria certo ou não estaria certo no campo dos ouvintes. Quem eram os ouvintes da onda média? Os ouvintes da onda média eram aqueles que foram sempre ouvintes da Renascença, porque a Renascença, houve uma altura, só transmitia em onda média. O FM surgiu no final dos anos 60. Ainda não era... O FM ainda era uma frequência de elite, chamemos assim. E, portanto, ainda os grandes ouvintes da rádio, mesmo da Renascença e da Comercial, eram a onda média. E eram a os música ouvintes. notava-se no FM e no AM, ou seja, eram músicas diferentes? Não. Eu é que começava-se a ouvir na onda média o tipo de música que, me desculpem, os artistas, mas que eu não transmitia. Podiam dizer que não era bem uma censura, mas era uma opção particular, uma opção minha. Havia certos discos, eu não me refiro a artistas nem a discos, mas digo que houve músicas que passavam na rádio nessa altura, e ainda se ouve aí de vez em quando, que eu não passaria num programa meu. Penso que o ouvinte que merecia uma certa atenção, um certo respeito. Estamos ainda no início dos anos 80. Nos anos 80. E em 1985 é convidado para constituir e formar as equipas dos regionais da Rádio Renascença. Foi tentar, não me convidaram, eu que me fiz convidado. É um mal, porque vejo na rádio, se estamos à espera que nos convidem para qualquer coisa, o tempo vai passando. Claro. E eu sabia que iam abrir um regional no Alentejo, que era um local difícil, mas de que eu tinha já uma certa experiência, porque nos anos 60 eu tentei montar uma rádio no Alentejo, mas naquela altura estava politicamente um senhor chamado António de Oliveira Salazar, que não admitia que se formassem mais estações de rádio. Para ele só poderia existir a emissora nacional, a emissora do Estado, o Rádio Clube Português, a Renascença, no Sul os emissores associados de Lisboa, no Norte os emissores do Norte reunidos, e abriu uma certa exceção de 2 rádios regionais, que era a Rádio Ribatejo, em Santarém, e uma rádio que era a emissora das Beiras, no Caramulo, para transmitir ali para a zona de Viseu. E havia mais uma, a Rádio Alto Douro, no Peso da Régua. As rádios com pouco significado, a Rádio Ribatejo não, ainda tinham um certo significado. E, portanto, não podia haver hipótese, a ordem dele era, não há mais rádios em Portugal. Eu bem tentava, fui tentando, e o que é que o Aurélio fez? Sempre com as suas ideias um pouco assim, vamos usar o termo assim banal, um bocadinho malucadas, mas o certo é que dava resultado.
aluguei uns estúdios, uma casa, em Beja, nas portas de Mértola, e formei um programa chamado Rádio Alentejo, que era transmitido através dos emissores associados de Lisboa. Mas o programa 2 vezes por semana era gravado em Beja, ali em pleno Alentejo, para não dizerem que era um programa de Lisboa a ser transmitido para o Alentejo. Recebia correspondência lá, tinha um jovem, curiosamente eu vou-lhe dizer que enveredou por a carreira de futebolista, na altura jogava num clube de Beja, foi internacional júnior, depois foi jogar para o Vitória de Guimarães, foi treinador, foi selecionador nacional, que era o Romão, o José Romão. Esse jovem, na altura, é que me tratava dos assuntos todos logísticos, da correspondência, dos contactos comerciais. E fui tentando sempre, metendo um pedido ao Secretariado Nacional de Informação para que me deixassem montar uma rádio. Mas não, até a resposta era sempre não, não. E eu ia tentando. Até que eu usei uma coisa um bocado forte demais. Criei aquilo que hoje é banal, o nome nos microfones. Só aparecia emissora nacional, Rádio Clube Português, RCP, ou RR. Não aparecia mais ninguém. E eu criei uma chapinha dizendo Rádio Alentejo. E sempre que podia, e aos atos oficiais daqueles senhores que estavam na moda politicamente, para eles ficarem muito contentes e ser uma porta que me pudessem abrir, e colocava o microfone dizendo Rádio Alentejo. Mas provoquei uma celeuma de primeira ordem. É que começaram a dizer, o quê? Já permitiram uma estação de rádio? Não era. Como é que ele conseguiu? Não sabiam que era um programa de rádio que usava aqueles truques todos. Bem, fui pedindo. O governador civil de Beja, apesar de ser uma pessoa da situação, aplaudiu a minha ideia extraordinariamente. Tinha um jornal que era politicamente contrário, que era o Diário do Alentejo, que toda a gente sabia que era um jornal ligado ao Partido Comunista Português, mas que tinha lá um redator que, curiosamente, é o pai do Carlos Moedas, que está agora em nossa representação, que era um jornalista, e que me aplaudiam porque ali não viam qualquer política, mas sim o interesse do Alentejo ter uma rádio. E fui fazia espetáculos no Parque de Júlia. Curiosamente lhe conto uma história interessantíssima, é que fiz um programa a querer imitar o Zip Zip, em que havia artistas convidados, mas havia também convidados a falar dos problemas de Beja. Foi tudo muito bem combinado, mas na véspera apareceu-me um senhor da PIDE e disse-me, convidados? Não, só música. Você não pode ter convidados no programa. Claro, o programa ficou mais curto, tiveram que cantar-me mais vezes, mas o certo é que não me permitiram, mas eu fui lutando até que apareceu o 25 de Abril. Mas até lá não consegui levar avante a minha ideia. Mas não deixei de tentar. Estamos a falar de um programa, isto tudo foi um programa dos emissores associados de Lisboa. Sim, mas depois ficou exatamente o bichinho de poder o Alentejo ter qualquer ligação. E quando a Renascença montou os estúdios em Évora, eu disse, porque não é que devemos de ter uns emissores regional? Mas lá está você, é difícil, não sei o quê. E depois havia sempre, temos que ser sinceros, naquela altura não era uma altura muito boa para a Rádio Renascença ter um emissor em Évora. O seu primeiro emissor regional ser em Évora. E a Rádio Pax? Isso foi antes. Aquilo não atavam nem desatavam e eu vi a hipótese de concorrer com a Rádio Pax. Fui o cooperante número 1. Arranjei um grupo de 10 pessoas, que era o mínimo que pedia, e meti um pedido. A Rádio Pax, durante um ano, esteve em meu nome. Enquanto não passou, deixou de ser Rádio Pirata e passou a ser Rádio Oficial, estava em meu nome pessoal e ainda hoje sou o cooperante número 1 da Rádio Pax de Beja. A Rádio Pax foi em 1984. Pronto. E os emissores estavam os emissores associados, depois foi a Rádio Pax e só depois é que surgem os regionais da Renascença. Meses depois, porque a Rádio Pax começou na noite de 31 de dezembro de 84 para 85. E foi a primeira rádio a sul do Tejo. Foi a primeira rádio a sul do Tejo. E em abril de 85 surge a Voz do Alentejo
a Évora da Rádio Renascença. Portanto, foi quando começou a Rádio Pacto, saíram notícias em toda a imprensa. Isto é uma à parte. Eu só fui funcionário da Renascença há 4 anos. Porque, como colaborador, sentia mais à vontade de poder ter certas iniciativas por conta própria. E se fosse funcionário, para ser um bom funcionário, tinha que estar cingido àquilo que me convidavam ou que me mandavam fazer. E não era muito da minha maneira de ser. E, portanto, eu montei a ideia de poder ter em Évora o emissor regional e foi adiante. E de tal maneira foi sucesso que logo em seguida convidaram-me para fazer o mesmo, aí fui convidado, fazer o mesmo em Viseu, com a Voz de Viseu, depois mais tarde com a Voz de Leiria, com a Voz do Algarve e passei também a colaborar na Voz de Lisboa, onde principalmente nasceram muitos seguimentos para a rádio, que ainda hoje estão no ativo. Aqui na Rádio Renascença, por exemplo, no desporto, está o Luís Aresta, como um jornalista desportivo no Porto, e aqui na Bola Branca estão 3 ou 4 pessoas que começaram comigo exatamente nos regionais da Rádio Renascença. Vamos só voltar à Rádio Pax para tentar perceber aqui... Pois, os desafios, não é? Quais é que são os desafios de criar uma rádio local, na verdade? A rádio local, para mim, tem todas as virtudes. Só apenas uma coisa, é que todas se esqueçam que as rádios locais têm que usar aquilo que são rádios locais e não rádios que queiram imitar as rádios nacionais. Que a maior parte delas caíram exatamente nesse erro. E é por isso que acabou tantas rádio local que hoje estão a ser adquiridas pelas rádios nacionais. Porque há poucas rádios hoje que sejam verdadeiras rádios locais. Todos querem imitar ou a rádio comercial, ou a Renascença, ou a TSF, não pode ser. Deixam de ter exatamente a ideia porque foram fundadas e que é exatamente o seu papel principal, de rádios locais. Portanto, esteve na origem da Voz do Alentejo, foi convidado, como disse, também para Viseu. Estamos só a falar aqui dos regionais da Renascença. Leiria. Voz da Almada... Não, isso foi à parte. A Voz da Almada não tinha a ver nada com a Renascença. É que, como tinham conhecimento do sucesso que estavam a ser essas rádios locais, sempre que havia uma oportunidade, convidavam-me para dar uma mãozinha. Na Voz da Almada foi esse caso. Então, antes de chegarmos à Voz da Almada, só tentar perceber aqui, para quem está a ver, compreender, qual é que era a diferença de uma rádio regional, de um emissor regional da Renascença. Ou seja, quem estava no Alentejo a ouvir a Rádio Renascença, como é que de repente estava a ouvir a Voz do Alentejo? Ou seja, a Voz do Alentejo tinha só um curto espaço de tempo local. Uma média de 8 a 12 horas por dia. 12 horas ao fim de semana por causa de abranger mais o futebol, 8 horas durante a semana. Ou seja, portanto, as horas de manhã estavam ligadas à Rádio Renascença. A programação era, portanto, em conjunto com a Renascença. Chegava, por exemplo, às 10 da manhã, o emissor de Évora transmitia a Voz do Alentejo. À tarde também a mesma coisa. Chegava às 2 da tarde, das 2 às 5, transmitia a Voz do Alentejo. Ao domingo transmitíamos futebol, porque nós fazíamos uma cobertura dos jogos que interessavam aos alentejanos, com os jogos das equipas do Alentejo. Lá está o problema local e divulgarmos, aí tínhamos que esquecer a parte nacional. A parte nacional é que pedia a nossa colaboração para muitos jogos em que as equipas principais iam jogar ao Alentejo. Entretanto, chegamos aos anos 90 e aí sim dirige a programação da Voz da Almada. Em 2000, a programação da Voz de Lisboa. Como é que iam surgindo ideias para estar como diretor de programas em várias rádios e nunca se escutavam ideias para programas? Eu nos regionais, comecei a passar, digamos, o meu lugar àqueles elementos que eu tinha formado. Na Voz do Alentejo ficou o Carlos Coutinho, que está hoje aqui na Rádio Sim, e em Viseu aconteceu a mesma coisa, em Leiria também, iam passando, sentia que havia pessoas que eram confiantes de poder continuar com o trabalho que eu tinha desenvolvido e que tinham acabado por ser formados exatamente desde o seu início. Na Voz da Almada foi um convite do diretor da Voz da Almada, que sabendo do sucesso que tinham sido os emissores regionais, me pediu para durante mas não tive muito tempo na Voz da Almada, cerca de um ano, foi o tempo para alinhavar a programação e também formar gente, lá estão 2 ou 3 elementos que também fazem agora parte das equipas da Rádio Renascença, especialmente no aspecto desportivo.
Ainda nessa altura retoma o Paju, com transmissão nacional em rádios locais, de norte a sul do país e também a nível internacional. E explico porque é que passou para as rádios locais o Paju, porque a Rádio Renascença tomou uma deliberação, e foi livre de a tomar, que acabavam com os produtores. Os produtores não tinham lugar na Rádio Renascença. E a Rádio Comercial também tomou o mesmo ponto. Acabaram com os produtores. Portanto, se os programas queriam continuar, aqueles que tinham muito tempo... Olha o caso dos Parodiantes de Lisboa. O programa foi tão famoso como produtor e que houve uma altura que também tiveram que passar para as rádios locais. Tinham dois caminhos a seguir. Ou passavam para as rádios locais, ou terminavam. E como tinham passado a defender, eu passei para as rádios locais. E acabei por fazer uma rede nacional em rádios locais. O Paju era transmitido numa série de 8 a 10 rádios, desde o norte ao sul, de rádios locais. Acaba por ter uma rede nacional através dessas rádios locais. Um Paju que vinha do anterior Paju e cujos conteúdos eram igualmente... Igualmente. E que acabavam por ter a colaboração, muitas vezes, de elementos dessas rádios locais. Vamos muito rapidamente só perceber aqui também o papel que o Aurélio teve fora do país, porque acompanhou de perto grandes eventos. Estamos a falar tanto a nível da música como do desporto. Se eu fosse receber ao quilómetro, eu estava rico. Portanto, Ou em milhas de viagens de avião, também não era mal. Mas, não, foram muitas coisas. E algumas coisas, eu até me vou esquecendo. Acredita que algumas... Lembro-me das principais, mas outras... Não é porque tivessem menos importância para mim, mas foram tantas. O primeiro festival em que eu estive fora foi nos anos 50, em Benidorm. A Espanha tinha festivais quase todos os anos, em diversos pontos, especialmente em zonas turísticas. Eu fui a Benidorm, nunca mais me esqueço, foi um grupo venezuelano que ganhou Los Cinco Latinos, aquela música latina daquela altura, aqueles boleros, aquelas coisas, foi o primeiro. E depois, nos anos 60, então, foi uma quantidade de festivais. acompanhou de perto muitos festivais em Itália, festivais de... São mesmo. Festivais da Eurovisão, 5. Festivais de OTI, que pouca gente ligava ao Festival de OTI, mas era um festival que tinha a participação de todos os países da América Latina, da América Central e da América do Sul. Eram milhões de espectadores. Era uma Eurovisão a nível latino. E eu não é que seja mais patriota ou menos patriota, mas a satisfação que havia naqueles festivais de durante 3 minutos surgir uma canção interpretada em português. Porque era tu, a não ser os brasileiros, a cantar exatamente em português, como tinha que ser, eram todos os outros países a cantar em espanhol. E lá apareciam 2, Portugal e o Brasil, a cantar em português. Só por isso eu acho que merecia a pena. E era nessas saídas que tinha a França, a Itália, a acompanhar estes festivais, que depois também ia a lojas de discos ver o que é que se ouvia lá e trazia esses discos para Portugal e era o primeiro a passar essas músicas. Mas para procura de discos não eram só os festivais, eram também no campo desportivo, que eu fiz muita reportagem desportiva de futebol, de hóquei em patins e principalmente quando eu acompanhava o meu Belenenses, o Clube de Futebol Os Belenenses na altura, era o Clube de Futebol Os Belenenses, que acompanhava a uma taça que era a taça Intertoto, que o Belenenses chegou a ganhar uma vez e que acompanhava o Belenenses, a França, a Polónia, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, e quando passava por todos esses países, chegava junto das discotecas, o que é que há aí de novidade? E conseguia trazer, e algumas vezes estranhei devido a isso. Nunca mais me esqueço de uma viagem que fizemos à Holanda, tivemos em Paris uns cerca de 2 dias, porque o Belenenses tinha que fazer tempo para depois ir fazer outro jogo à Suécia, e a discoteca, já me conheciam, as discotecas de venda de discos. Sim, porque muitas vezes a discoteca hoje, muita gente não faz a discoteca bailável. E então, o que é que há de novidade? E olha, aí um rapaz que começou agora, que está a cantar muito bem, a ter sucesso. Leva o disco dele que vai ser um sucesso. Era L'été indien, num senhor chamado Joe Dassin. E eu trouxe o disco, lá fui o primeiro outra vez a apresentá-lo, e era assim que eu conseguia apresentar novidades, estrear artistas que na altura só eram conhecidos mais tarde.
eram com essas viagens e através dos festivais. O que me agradou mais nos festivais de canção, e principalmente no mercado do disco, era o MIDEM. O MIDEM era e é, mas hoje já não tem a força que tinha. Era um mercado do disco realizado em Cannes, em janeiro de todos os anos. Iam ali parar todos aqueles que tinham tido sucesso a nível mundial na música. E então, eu lembro-me, por exemplo, no primeiro que eu acompanhei, em 1974, esteve lá um senhor chamado Steven Wonders, esteve lá um senhor chamado Yves Montand, uma brasileira que era na altura a que vendia mais discos no Brasil, juntamente com o Roberto Carlos, a Clara Nunes. Depois teve, no ano seguinte, uns senhores que davam por o nome Dire Straits, e era assim que eu ia conhecendo, ia vendo esses artistas ao vivo. Muitos ainda chegaram a atuar em Portugal e outros que nunca cá vieram. Isso foi a minha grande satisfação e a uma grande... São Remo também, porque São Remo, além da música italiana, convidava gente famosa para cantar a mesma música. Os italianos eram espertos, porque cantavam italiano a música e depois cantavam um estrangeiro em italiano. Para quê? Para que ele levasse para o seu país essa canção e tivesse a respectiva difusão da música italiana naquele país. Por exemplo, em 68, quem ganhou? Roberto Carlos, com Una canzone per te, a música italiana de um senhor que também cantou na primeira parte, chamado Sérgio Endrigo. E a Tina Turner foi lá, também teve que cantar em italiano a canção. E o certo é que São Remo conseguiu ser um dos festivais mais importantes da Europa. Mas hoje as coisas estão a desaparecer. Já não vou lá há muitos anos, mas sei que quem lá esteve que diz o melhor é não lá voltar, porque sente uma certa tristeza, porque o festival já não tem nada a ver com o festival dos anos 60, 70, 80. É verdade, tive um grupo, o último festival que eu acompanhei foi nos anos 90, e tive logo a sorte de fechar com chave de ouro. Foram uns senhores que davam por o nome de Queen, com o Freddie Mercury, que estrearam uma música nesse festival chamado Radio Gaga. Portanto, são essas lembranças, essas recordações que eu tenho que trazer até o final da minha vida.